Você sai de férias para a praia, mas o seu descanso logo é interrompido por um ataque coordenado de clones malignos, que tem como objetivo te finalizar. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Adelaide lutando contra os clones sinistros, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar os acorrentados em Nós. Começamos vendo uma reportagem de 1986 na televisão, sobre uma corrente de pessoas que iriam fazer um protesto contra a fome no país. Em seguida, vemos um casal e sua filha num parque de diversões na praia de Santa Cruz. Russell acerta alvos num dos brinquedos, ganhando um prêmio para a pequena Adelaide. A menina pede uma camisa do clipe Thriller de Michael Jackson. Após isso, Russell decide jogar a 7 à topeira. Rainey pede que Russell cuide de Adelaide enquanto sai à procura do banheiro. Porém, assim que o cara fica de costas para a menina, ela se distancia, passando por um sujeito segurando uma placa com uma passagem bíblica de Jeremias 11:11. Ela desce as escadas se aproximando do mar, mas para ao ouvir trovões. A garota então vê o Vision Quest, uma casa de horrores afastada das outras atrações. Então Adelaide adentra os corredores, se assustando com uma coruja mecânica que sai da parede. Nesse instante, a luz é cortada. Adelaide fica ofegante e avista a saída, mas quando vai em direção do local, bate num espelho. A garota olha para os reflexos da saída em várias direções. Ela começa a assobiar caminhando tranquilamente, mas outra pessoa começa a assobiar junto dela. Ela fica confusa procurando aonde vinha o som e acaba descobrindo que tinha mais alguém ali além do seu reflexo. Bom, já começamos errado aqui, pois todos os acontecimentos a seguir poderiam ter sido evitados se o homem simplesmente prestasse atenção na filha. Além de que esse jogo deve ser um posto de entretenimento, pois a menina apenas andou em linha reta, e mesmo assim o cara não conseguiu vê-la descendo as escadas. E digamos que em 86, a tecnologia não estava tão avançada, e você não poderia simplesmente mandar um zap para o seu filho caso ele sumisse. E as estatísticas de desaparecimento de crianças hoje em dia nos Estados Unidos são absurdamente altas. Estima-se que 460 mil crianças são reportadas como desaparecidas todo ano. Muitos desses casos estão relacionados a pais separados, onde um dos pais leva a criança sem o outro saber. Mas esse não seria o problema aqui, já que os pais de Ellie estavam juntos. Provavelmente se ela desaparecesse, seria bem difícil encontrá-la, já que eles estavam em um local extremamente lotado, com uma praia logo ao lado, que daria várias rotas de fuga para o potencial sequestrador. E segundo um relatório do FBI sobre os casos de 1968 a 2002, em 89% dos casos, a vítima acaba sendo finalizada em apenas 24 horas após desaparecer. Agora já na parte dos espelhos, a refração da palavra saída no espelho em várias direções nada mais era que um caminho até a porta. Afinal, o reflexo primário teria de começar em um ponto refletindo a luz para outros espelhos, gerando um efeito zigue-zague. Porém, em questão de direção, já que havia apenas um único espelho em frente a ela que refletia a palavra saída, tudo que ela tinha de fazer era caminhar na direção dos reflexos, que eventualmente daria na saída. Mas ao invés de fazer isso, ela vai para o lado oposto, onde não havia nada. Anos se passam e conhecemos a família Wilson, que está tirando umas férias. Gabe estaciona o carro e acorda Adelaide. E logo, o cara decide assustar seus filhos, Jason e Zora, no banco traseiro. Adelaide manda os filhos tirarem as bagagens e depois eles entram na casa, que entendemos ser uma antiga propriedade da família pela decoração. Enquanto lancham, Gabe e Adelaide tentam incentivar Zora a retornar às corridas, pois ela é muito boa com atletismo. Jason vai a outro cômodo, retornando com um isqueiro na mão, comentando que era uma mágica, mas ainda não estava pronta. Adelaide se distrai comendo um morango, recordando de uma consulta que precisou fazer quando era criança. Enquanto brinca com os bonecos na areia, a pequena olha para os pais e a terapeuta discutindo o motivo dela não estar falando, depois de ter se perdido no parque. A doutora afirma que a garota estaria com estresse pós-traumático e encoraja os pais a incentivar atividades como dança para que ela conte sua história. Rain então começa a chorar e Russell sai do consultório para acender um cigarro. Ele passa pela filha e faz alguns carinhos nela, só que Adelaide não corresponde. Voltamos para a casa do lago. Gabe está tentando convencer Adelaide a ir para a praia de Santa Cruz, mas ela tenta fugir do passeio de qualquer forma, dizendo que a praia era cheia de gente estranha. Mas Gabe acaba ganhando o argumento, falando que Jason estava abalado, pois era a primeira vez que eles voltavam lá após a avó dele morrer. E provavelmente Adelaide nunca contou para Gabe sobre seu trauma de infância, pois provavelmente o cara entenderia a situação de outra forma e consideraria ir para outra praia. Pouco depois, Ellie vai procurar Jason. Zora diz que não viu o garoto, então ela segue pelos cômodos à procura do filho, e chega a uma sala onde encontra alguns pertences antigos, e olhando para o espelho ela se vê dançando balé. Enquanto isso, Zora vai ao banheiro, e Jason sai do seu esconderijo assustando a garota. Depois ele corre até um armário colocando uma ambulância de brinquedo para que a porta não fechasse, mas Zora empurra o objeto. Ao ouvir o filho tentando sair, Adelaide abre a porta do armário dando uma bronca no garoto. Nesse momento, os três ouvem uma buzina, descem até o pier
pier e vê Gabe se exibindo com uma pequena lancha que havia comprado. Só que logo o motor para. Ele tenta religá-lo dando umas pancadas na lateral, fazendo a família dar risada. Depois, os quatro caem na estrada a caminho da praia. A famosa treta de irmãos acontece e Gabe liga uma música para mudar um pouco o clima. Antes de chegarem, eles são parados por um policial, enquanto o homem em uma maca é colocado na ambulância. Ao passarem pelo lado do corpo, vemos que era o mesmo sujeito que segurava a placa com a passagem bíblica em 86. Após estacionarem, os quatro seguem pela areia até Josh e Kitty Tyler, os amigos ricos. Mais à frente, Zora está sentada mexendo no celular, enquanto Beck e Lindsay, as filhas dos Tylers, destroem o túnel de areia do Jason dando cambalhotas. As meninas se aproximam de Zora, falando que o irmão dela era estranho, mas a mesma fala que ele só tinha problemas de concentração. Também vemos que Adelaide e Kitty provavelmente não são as melhores amigas, e o outro casal não parece se dar muito bem. Logo, Jason se afasta indo ao banheiro, mas assim que ele sai de uma das cabines, avista alguém com os braços estendidos de costas, com uma mão ensanguentada. Adelaide nota o sumiço do garoto e se levanta desesperada à sua procura, mas logo ele retorna e leva uma bronca da mãe por desaparecer assim. E provavelmente isso deve acontecer regularmente com quem tem filhos pequenos. Depois desse susto, a família decide voltar para casa. À noite, Adelaide vai até o quarto de Zora, mandando ela desligar o telefone e dormir, mas ela retorna a mexer no aparelho por baixo do lençol. Já no quarto do filho, a mulher manda ele tirar a máscara, depois ele dá um beijo de boa noite. Antes de sair do quarto, Adelaide acha um desenho do sujeito de costas com sangue na mão, e ainda vê 11:11 no relógio, ficando ainda mais apreensiva. E só eu vejo 11:11 direto no relógio, ou vocês também? Depois, vemos o casal no seu quarto. Gabe se deita bem à vontade na cama, mas Adelaide se mantém de costas para o marido, falando que queria ir embora dali o mais rápido possível, pois quando era criança entrou em uma sala de espelhos naquela mesma praia. Porém lá dentro encontrou uma menina idêntica a ela, e isso lhe causou um trauma severo. Gabe tenta convencê-la que era seu reflexo, mas Adelaide afirma que não, enquanto senta ao lado do esposo, falando que a outra ainda estava atrás dela. Digamos que agora ficou meio tarde para ir embora, já que as crianças foram dormir e é quase meia-noite. Mesmo ela contando do trauma, pelo que deu pra notar de Gabe até agora, o cara não iria levar Adelaide a sério. Nesse instante, a energia é cortada. Jason surge no quarto, avisando que viu uma família na calçada da residência. Os três decidem averiguar, e Adelaide fica nervosa percebendo quem eram aquelas pessoas. Zora chega na sala, e então Adelaide pede o celular da filha e telefona para a polícia, enquanto Gabe repreende a mulher por estar chamando a emergência, dizendo que não deveria ter medo de uma simples família. Ele então sai para pedir amigavelmente que os quatro deixem o seu terreno, mas eles não se movem. Gabe enfim nota o perigo e retorna ao encontro da família. Adelaide fala que a polícia só chegaria em 14 minutos. Gabe fica nervoso e pega um taco de beisebol. Ele tenta falar com os estranhos novamente, dessa vez mais ofensivo com os visitantes, até que ele revela que a polícia estava a caminho. Isso faz Red, a líder do grupo, sinalizar para os outros três e eles se movem cercando a residência. Ok, a energia ser cortada ao mesmo tempo que quatro pessoas que parecem integrantes de um culto param em frente à sua casa não me parece uma coincidência. E nesse momento aqui você agradeceria por morar nos Estados Unidos. Apesar da Califórnia não ser o estado com mais armas, tendo apenas 7,6 armas para cada 1000 cidadãos, totalizando quase 300 mil armas para os seus 40 milhões de habitantes, ainda existia a chance desse cara trazer uma na viagem só por segurança. Caso a família Wilson tivesse uma arma, essa invasão poderia ter sido encerrada de outra forma. Porém, esse não era o caso, já que Gabe saiu apenas com um taco para tentar intimidar os invasores. Aqui, ele poderia ter notado que os integrantes estavam de sandálias, e esse não é o melhor calçado para você perseguir alguém. Com certeza, juntar a família e correr até o carro para escapar dali seria o ideal a se fazer nessa situação, em vez de achar que nada iria acontecer como Gabe fez. Assustado, o cara volta para dentro da casa e tranca a porta. O homem começa a bater na entrada e Gabe afirma que os outros estavam cercando o local. Logo, um assobio calmo pode ser ouvido, e Red se aproxima da porta, encontra uma chave escondida e a destranca. Gabe até tenta impedir que invadam a casa empurrando a porta, mas o homem pega o taco dele e acerta sua perna. Quando a porta se abre, Jason nota que o homem é idêntico a ele. Sua esposa dá passos para trás, agarrada com os filhos, enquanto os outros duplos invadem a residência. Red é quem toma a frente, chegando na sala com sua tesoura na mão, forçando todos a sentarem no sofá. Bom, antes de tudo eu vou explicar o que é um doppelganger. Doppelganger é uma palavra de origem alemã, que significa réplica que caminha ao lado, sendo uma lenda alemã que pressupõe que para todas as pessoas existe uma versão idêntica, porém com um caráter maléfico e com a intenção de fazer mal ao original. E digamos que esses clones parecem se encaixar bastante nessa descrição. Com isso, devemos ter a noção de que os clones têm as mesmas características dos verdadeiros, ou seja, a mesma massa muscular, altura, força e velocidade. Levando isso em conta, Gabe deveria ter percebido que seu clone está sem óculos, e com certeza enxergava mal, então ele deveria ter usado o taco de forma correta, à distância, e não entregado para o seu clone como ele fez, já que os clones usam tesouras e precisam se aproximar para realizar um ataque. Quanto à chave do lado de fora, é uma estupidez
estupidez, já que era uma casa de veraneio, portanto eles iam lá raramente. E caso alguém achasse essa chave, poderia roubar tudo. Assim que Gabe fechou a porta, ele deveria ter procurado algo para colocar na maçaneta, impedindo ela de girar, como uma cadeira ou até mesmo um móvel pesado. Porém, as ações de Red nos trazem mais um problema, pois percebemos que eles pensam da mesma forma ou têm memórias compartilhadas, pois ela foi direto na chave, a encontrando facilmente. Assim, os 8 ficam frente a frente. Pluto, a cópia de Jason, acende a lareira, enquanto os irmãos percebem que aquelas pessoas eram seus clones. Red, com uma voz rouca, fala que embora as duas tivessem corpos separados, elas tinham uma ligação de alma. Portanto, tudo que Adelaide fizesse, Red também teria de fazer, e o mesmo valia para todas as cópias. Red conta sobre a vida difícil que teve, tendo que comer carne de coelho cru, além de se casar com Abraham por obrigação, pois Abraham tinha de seguir os passos de Gabe. Depois ambas tiveram filhas, mas enquanto Adelaide deu à luz a uma garota linda, ela teve um Braway, uma monstruosidade que nasceu rindo. Por fim, tiveram seu segundo filho, um menino que chamou de Pluto, mas que não teve ninguém que o ajudasse no difícil nascimento dele, tendo de fazer uma cesárea por conta própria. Por isso, Red afirma que a odeia, e então lágrimas escorrem pelos rostos das duas. Gabe interrompe Red, perguntando o que eles queriam, e Abraham emite um urro para intimidar o seu original, dando a entender que somente Red era capaz de falar. A mulher entrega algemas para Adelaide e manda ela prender a mão numa mesa. Em seguida, Red dá o primeiro comando. Abraham então se aproxima de Gabe pegando seus óculos e lhe derrubando no chão. Em seguida, segura sua perna machucada e o arrasta para fora da residência. Lá fora, Abraham tira o óculos e pega sua tesoura do bolso, mas ao invés de perfurá-lo, o clone lhe nocauteia com um soco. Gabe acorda dentro de um saco preto, com Abraham dirigindo a lancha ao lado de um taco de beisebol. O motor do barco acaba morrendo, e então o clone se aproxima tentando religá-lo. Nesse momento, Gabe rasga o saco e acerta Abraham com um taco de beisebol, fazendo a cópia cair na água preso na corda da boia. Gabe então para na ponta da lancha, quando de repente o motor liga sozinho e ele cai no lago, onde seu doppelganger tenta golpeá-lo, mas é puxado pelo barco. Não demora muito para a lancha retornar na direção de Gabe e parar de funcionar novamente. O homem então sobe no barco, mas Abraham surge por trás tentando finalizá-lo. Porém, Gabe dá uma cabeçada no motor da lancha, que puxa sua cópia para as hélices que trituram seu corpo. Ok, quando Red pediu para Adelaide se algemar, definitivamente eu tentaria colocar a algema na parte da mesa, onde eu só precisaria levantá-la para me soltar. Gabe conseguiu finalizar Abraham com muita dificuldade, e ele teve muita sorte aqui, pois o clone teve várias chances de finalizá-lo. Gabe também perdeu a chance de ter pego um dos cacos de vidro anteriormente quando ele foi arrastado por Abraham, e usado o caco para cortar o tendão do clone, igualando um pouco as coisas, já que ele estava com o joelho machucado. Mesmo que ele machucasse sua mão com um vidro, seria bem melhor do que ficar oferecendo dinheiro ou objetos de valor para os clones, que claramente não era o que eles queriam. Até mesmo as crianças tinham notado isso. Por sorte, Abraham não fez um bom trabalho quando amarrou Gabe, e isso permitiu ele se livrar do saco e atacar o cara. Se bem que eu pensaria em empurrar o clone rapidamente, já que as cópias têm seus pensamentos ligados ao real. Abraham poderia ter algum sentimento do plano de Gabe e conseguir pará-lo. Por sorte, o cara teve uma surdez momentânea e não escutou o cara rasgando o saco quando o motor parou. Fora que ele caiu do barco por burrice, já que sabia que Abraham não tinha morrido e poderia puxá-lo a qualquer momento. Ou seja, ele iria cair no lago de uma forma ou outra. Porém, se tivesse ligado o barco rapidamente e começado a pilotar, o clone iria eventualmente se afogar, dando a Gabe uma vitória sem riscos. Ele poderia até mesmo esperar o cara emergir e golpeá-lo novamente com um taco. Já na casa, Red pede a Zora que saia correndo. Adelaide manda sua filha ser rápida, e então a líder dá o segundo comando. E um Braway, com um sorriso macabro no rosto, espera a garota se distanciar e só depois inicia a perseguição. Na estrada, um Braway alcança Zora, e a jovem tenta usar a velha tática de pôr um objeto entre você e o seu perseguidor, mas acaba não funcionando muito bem, já que um Braway sobe no carro. Por sorte, o dono do veículo aparece e dá uma bronca no clone, mas acaba sendo finalizado logo em seguida, e isso dá tempo de Zora voltar para casa. Ok, usar pessoas aleatórias como isca pode ser uma boa estratégia, às vezes, mas digamos que Zora poderia ter dado um aviso pro cara, já que ele acabou salvando a vida dela indiretamente. Dessa forma, ele não chegaria perto da garota com a guarda baixa e teria uma chance de se defender. Além de que, a cópia já havia lhe alcançado antes, mesmo com uma grande vantagem. Ou seja, assim que acabasse de dar cabo do cara, ela ia alcançá-la novamente. E correr de volta para casa, onde Zora sabe que haviam as cópias de seus outros familiares, só dificultaria sua sobrevivência. Na casa, Red então manda que Pluto e Jason vão até aquela pequena despensa e brinquem com fogo lá dentro. O clone mostra suas cicatrizes para o garoto, e Jason assusta ele com seu isqueiro, trancando Pluto na despensa. Enquanto isso, na sala, Adelaide pergunta para sua réplica qual é o objetivo com isso tudo. A mesma bate a cabeça da mulher na mesa, dizendo que estavam apenas aproveitando, e chamavam aquilo de se desacorrentar dos originais. Red escuta Pluto gritando e vai até a despensa soltar o menino. Os dois então começam a procurar Jason
Jason pelos cômodos. Enquanto isso, na sala, Adelaide tenta passar a mão pela algema, mas obviamente não adianta. Até que ela olha para um atiçador de brasas perto da lareira. Ela pega o instrumento e consegue quebrar a mesa. Em seguida, começa a procurar Jason pela casa e o encontra no banheiro. Pluto surge no corredor, os assustando. A mulher derruba um móvel para atrasá-lo e corre com o filho para fora da casa. Eles vão até o carro, mas percebem que esqueceram a chave. Zora então chega ao encontro da mãe. Nesse momento, os três ouvem a buzina da lancha e seguem até o lago, se encontrando com Gabe. A família consegue escapar e avistam Pluto e Red os observando. Enquanto Umbrawae corre atrás deles, provavelmente por causa dos pensamentos compartilhados que eles possuem, ela pode saber para onde a família pretende ir. Bom, além de usar o atiçador de brasas para se soltar, ela primeiramente poderia ter chutado a madeira da mesa para quebrá-la, já que a algema estava em uma parte onde a madeira parecia ser mais fina que o restante, e provavelmente não seria tão difícil assim quebrar aquela parte. Agora que eles conseguiram escapar da casa, deveriam começar a pensar em ir para um local que realmente fosse seguro. O primeiro lugar que eu pensaria seria ir até a delegacia da cidade, pois lá teriam várias armas e até mesmo policiais vivos ou mortos. Dessa forma, a família poderia conseguir uma vantagem para quando os clones aparecessem novamente. Passamos para a mansão dos Tyler. Josh está descansando e Kitty comenta que ouviu algo lá fora, como alguém andando fora da casa. O cara fala que estava ocupado e faz pouco caso disso. Logo, Josh liga as luzes e fica zoando Kitty. A mulher diz que o gerador estava ligado porque ocorreu algum problema com a energia, mas o cara diz que tudo vai ficar ok e ele só quer aproveitar o último dia de férias. As gêmeas chegam para ver o que está acontecendo e logo atrás as cópias aparecem e finalizam as duas, e os pais são atacados também. Kitty continua viva e tenta ir em direção ao marido, mas acaba sendo zoada por Tex, a cópia de Josh, e finalizada por Dahlia. Ok, o fato dessa casa não ter um sensor de presença no quintal, ou até mesmo sensores de abertura na porta e janelas, é preocupante. Com certeza ter esses itens na casa evitariam que os clones entrassem lá. Provavelmente as garotas entraram pelo sótão, e os dois parecem ter usado a porta mesmo, já que Josh parece ser idiota o suficiente para ter deixado as portas destrancadas. Caso eles tivessem algum sistema funcional de alarme na casa, eles teriam tempo de se preparar para se defender. A chance da família ter um cofre na casa com uma arma dentro seria bem grande, mas digamos que esses clones aqui estavam bem mais motivados para terminar o serviço do que os clones da família Wilson, que resolveram ser mais criativos em vez de só usarem as tesouras. Um tempo se passa e Adelaide bate na porta da mansão, enquanto as crianças ajudam o pai a subir. Tex abre a porta e Adelaide percebe que era um clone e acerta sua cabeça, porém o cara resistiu à pancada, revelando que as cópias têm uma grande resistência à dor. Suas filhas então puxam a mulher para dentro. Gabe manda as crianças se esconderem e atrai Tex para outra direção. Isso dá a chance para os dois entrarem na casa à procura de sua mãe. Zora encontra um taco de golfe e Jason pega um enfeite para usar como arma. Subindo as escadas, uma das gêmeas surge na frente dos irmãos, mas Zora lida com ela facilmente, nocauteando a garota para o primeiro andar. Os irmãos seguem, mas não olham todos os cômodos, sendo surpreendidos por outra gêmea que sai de um armário atrás deles. As duas garotas começam a brigar, mas Zora usa o taco de golfe para derrubar a gêmea e finalizar ela no banheiro, e pelo menos alguém da família sabe garantir uma kill. No quarto do casal, Dahlia passa um gloss e começa a rir para seu reflexo no espelho, enquanto Adelaide está algemada na cama, mas logo a clone parece ficar insatisfeita com o que estava fazendo e passa a tesoura no próprio rosto. E provavelmente isso poderia ser algum tipo de crítica a respeito dos procedimentos estéticos que Kitty sempre fazia, e mesmo assim continuava infeliz. E Dahlia, após finalizá-la, tenta por um breve momento copiar a vida de Kitty, mas se frustra com tudo isso e acaba tomando uma medida extrema. Ou os clones são apenas loucos mesmo. Do lado de fora, Gabe atrai Tex até a lancha de Josh. Ele tenta usar o sinalizador como arma, mas não dá muito certo. No meio da fumaça, os dois começam a brigar. Dahlia escuta a movimentação e vai até a janela vendo seu marido sendo finalizado. Zora tenta chegar de fininho por trás da clone, mas acaba sendo vista no reflexo. Dahlia joga a garota na cama e quando vai usar a tesoura para finalizá-la, Jason golpeia a mulher com um enfeite que tinha pego no andar de baixo. Após finalizar os clones, eles decidem assistir o jornal, descobrindo que há milhões de clones atacando em outros lugares do país, além de verem as cópias se agrupando de mãos dadas pelas cidades, formando a tal corrente. Adelaide desliga a TV e fala que eles precisam fugir, mas Gabe resiste afirmando que era melhor ficarem na mansão, pois tinha comida e recursos. Adelaide então surta, dizendo que ele não tinha poder de decidir nada. Em seguida já vemos o grupo indo em direção ao carro, mas novamente esquecem a chave. Adelaide então volta e tenta achá-la. Ela vê uma das gêmeas sobre o vidro e corre para pegar a chave do carro, mas logo a cópia levanta e eu acho que Zora não garantiu essa kill. Adelaide ataca a cópia com uma frigideira e depois usa a tesoura no tapete para finalizá-la. Ok, é extremamente difícil acreditar que algo assim daria certo, já que todos os clones estão portando apenas tesouras como armas principais. Nesse caso, policiais e até mesmo o exército seriam envolvidos nesse tipo de ameaça, já que as cópias estavam finalizando pessoas e todos estavam com as mesmas roupas vermelhas, indicando que isso poderia ser alguma espécie de culto, colocando algum plano em prática. Rapidamente, as autoridades iriam responder com força letal,
Já na questão de combates, quando Adelaide se encontrou com Tex na porta, em vez de bater na cabeça dele, seria muito melhor usar o atiçador de brasa como uma lança e perfurar o cara em uma região crítica, como o pescoço ou o peito. Dessa forma, ele ficaria impossibilitado de ir atrás de Gabe. Quanto a Gabe, ele foi para o barco num ambiente completamente fechado, sendo essa uma péssima decisão, pois ele estava ferido e cansado, enquanto Tex, mesmo após levar uma pancada na cabeça, parecia estar novo em folha. E a menos que ele tivesse achado algo para usar como arma dentro do barco, como uma âncora, por exemplo, já que o sinalizador claramente não funcionou como ele esperava, ele estaria em sérios problemas, pois usar esse sinalizador foi uma decisão em que mais uma vez Gabe dependeu da sorte. Mesmo que a fumaça tenha dificultado a visão de ambos, Gabe acabou encurralado contra um oponente em ótimo estado e resistente à dor, que estava armado com um objeto cortante. O fato de não ter mostrado como ele ganhou essa luta de Tex me cheira a um pequeno milagre de roteiro. Já Zora, quando ela derrubou a primeira gêmea, a garota deveria ter retornado e conferido se a cópia estava de fato morta, o que teria evitado o problema que sua mãe teria futuramente. Além de que, como os irmãos estavam em dois, eles deveriam cobrir a retaguarda do outro, checando todos os outros cômodos, pois ainda faltavam 2 inimigos, que poderiam estar em qualquer lugar, e isso evitaria qualquer surpresa. Antes de saírem de fato da casa para irem à cidade, o casal deveria procurar alguma arma de fogo pela residência, e mantimentos como comida e água, já que queriam fugir e não sabiam onde as réplicas estavam. E dessa forma também não esqueceriam a chave do carro e teriam percebido que uma das gêmeas ainda estava viva. Fora que mesmo após toda essa confusão, Adelaide volta sozinha para casa, sem sequer trazer alguém de sua família para lhe dar a mínima cobertura. Ela sentia que Red estava atrás dela, podendo lhe surpreender a qualquer momento, e não somente a si, mas sua família, que tinha como a única proteção Gabe com uma perna ferida. Além de que ela teve a sorte da gêmea não estar armada com a tesoura do tapete. E definitivamente Adelaide deveria ter pego algum grampo de cabelo, clipe ou algum metal fino para tentar se livrar das algemas, que não facilitam nada para você se defender em uma situação dessas. Ao chegar no veículo, Adelaide encontra sua filha no banco do motorista, dizendo que iria dirigir, pois sua mãe estava algemada e seu pai com a perna ferida. Um Brawley aparece na frente deles e Adelaide se vê obrigada a deixar a filha no volante. Zora então acelera em direção à sua réplica, que sobe no carro tentando quebrar o teto solar com sua tesoura. Mas Zora dá uma freada e ela escorrega para a parte da frente, onde tenta quebrar o para-brisa. A garota acelera novamente e liga o limpador distraindo a cópia. Ela dá outra freada brusca que lança um Brawley no meio das árvores. Adelaide sai para procurar a garota, encontrando ela com as costas quebradas em uma árvore. E mesmo assim a clone tenta atacar Adelaide, mas acaba morrendo logo em seguida. Adelaide retorna ao carro e assume o volante, dirigindo para Santa Cruz, que estava cheio de pessoas mortas nas ruas. A família então se depara com seu carro em chamas no meio da estrada. Pluto surge na frente deles e Adelaide desce do carro. A mulher começa a se aproximar do menino, que fica apenas estalando os dedos. Adelaide estende a mão para o garoto, que levanta sua máscara sorrindo diretamente para Jason. Jason entende que era uma armadilha e pede que todos saiam do veículo. Adelaide então nota uma trilha de gasolina até o carro. Assim que olha para o garoto, vê um fósforo em sua mão. Jason abre os braços e anda para trás, obrigando seu clone a copiar seus movimentos, e fazendo com que ele caminhe até as chamas que tomavam o carro, finalizando o Pluto queimado. Enquanto Adelaide se distrai tentando convencer o menino a não entrar no fogo, Red surge camuflada perto de um carro e sequestra Jason. Ok, Gabe é praticamente inútil, a maioria das coisas só funciona na base da sorte pra esse cara. O fato dele não olhar para o próprio filho depois de sair do carro é algo no mínimo curioso, já que ficou óbvio que o garoto estava controlando o clone dele naquele momento. E mesmo que Red seja praticamente uma ninja, e para os fiscais de plantão eu sei que o feminino de ninja é Kunoichi, Red usou muito bem da arte de mimetismo, se escondendo e ficando camuflada atrás de um carro vermelho na sombra, já que ela estava usando uma roupa vermelha também. Mas digamos que ela não conseguiria correr tão rápido dali carregando Jason no colo, já que ele daria um certo trabalho se debatendo e gritando, algo que aparentemente ele não fez. Assim que Gabe nota o sumiço do filho, Adelaide corre desesperada pela rua até a praia, onde vê vários clones de mãos dadas, nos sendo revelado que o homem que Jason viu no início era o duplo do sujeito da placa Jeremias 1111, sendo ele o primeiro a finalizar seu original. Adelaide vai até o Vision Quest, chegando numa entrada secreta de onde sai um coelho. Sim, provavelmente essa é uma referência a Alice no País das Maravilhas, porém uma bem macabra, já que esses coelhos eram o alimento dos clones. A mulher segue por corredores até uma escada rolante, que dá em uma construção de túneis onde há mais coelhos soltos. Ela entra numa sala de aula com Red de costas. A réplica começa a explicar que os clones em todo aquele local foram criados pelos humanos, com o objetivo de usarem os clones para controlar os de cima como marionetes. Afinal, arrumaram um jeito de replicar seus corpos, porém a alma era uma só, sendo dividida em 2 corpos. No entanto, o experimento fracassou, e os acorrentados, nome que deram para os clones, foram abandonados no subsolo sem qualquer instrução, e isso levou todos a enlouquecerem. Mas tudo mudou no dia em que elas se encontraram na sala de espelhos, enquanto nos é mostrado o paralelo do povo no parque de diversões e as pessoas no túnel espelhando seus movimentos. Logo, Red menciona que após as duas descobrirem a paixão pela dança, os demais clones notaram que ela era diferente. Por isso, foi escolhida pelos
pelos acorrentados para libertar seu povo. Red elaborou um plano para que eles mostrassem a verdade para o mundo em um grande ato pelo país. Logo, ela separa 2 bonecos de papel e começa a dançar pela sala. Adelaide chuta uma das cadeiras para deter Red, só que ela retribui e finca a tesoura na mão de sua original. Depois, Red deixa a sala. Adelaide então se levanta, pega o atiçador de brasas e vai para os túneis, onde encontra Red sentada. Ela tenta atacar sua cópia, mas a mesma desvia de tudo e acerta algumas tesouradas. Red vai para um dormitório e Adelaide vai atrás quase sem forças. A clone tenta atacar Adelaide pelas costas, mas acaba sendo atingida pelo atiçador. Adelaide escora a clone em uma cama e Red tenta assobiar uma última vez, mas é finalizada por Adelaide com as algemas, que começa a rir sinistramente assim que termina o serviço. Ela então pega a chave das algemas presa no pescoço de Red, se solta e ouve um barulho no armário, encontrando Jason, que fica desconfiada de sua mãe pela forma que ela havia agido. Então ambos vão até a ambulância, encontrando o restante da família e partindo para o México. Bom, em vez desses dois ficarem esperando tranquilamente em uma ambulância, Zora poderia ter ido até a casa de espelhos, já que Gabe é meio inútil mesmo. A garota já tinha finalizado alguns clones, então poderia ajudar de alguma forma. Mesmo que os clones tenham as mesmas características físicas, Red parecia estar brincando com Adelaide, pois a habilidade dela em combate era bem superior, visto que ela desviava de todos os ataques e conseguia facilmente golpear Adelaide. Adelaide só acabou se dando bem, pois estava com uma arma que podia ser usada a uma distância segura. Já Red precisava chegar extremamente perto com a tesoura, e por isso acabou sendo finalizada. Na estrada rumo ao México, descobrimos uma grande revelação, pois voltamos às memórias de Adelaide na sala dos espelhos, e vemos que a clone nocauteou Adelaide a sufocando. Em seguida, arrastou a original até o subsolo, onde algemou a garota na cama e vestiu sua roupa, deixando a original em seu lugar. Ou seja, a Red era verdadeira o tempo todo, e Adelaide que acompanhamos sempre foi a cópia. Isso explica o motivo dos pais terem estranhado o comportamento da garota quando a encontraram, e porque Red era a única dos clones capaz de falar. Então vemos Jason olhando para sua mãe, indicando que entendeu seu segredo. Adelaide sorri para o garoto e volta sua atenção à estrada, enquanto nos distanciamos do veículo e vemos os clones de mão dadas por todo o país. Bom, os clones aparentemente tinham apenas 2 objetivos: finalizar os originais e fazer a corrente através dos Estados Unidos para mostrar sua existência a todos. Eles pareciam atacar outras pessoas apenas quando eram incomodados, como o cara do carro que foi atacado por um Brawley, ou o cinegrafista que fez o vídeo da corrente naquela reportagem. Provavelmente muitos clones acabariam ficando sem os originais para finalizar, já que a pessoa poderia ter se mudado para outro estado ou até mesmo de país. E aí é impossível prever o que aconteceria com a cópia. Ela poderia ir para a corrente ou pirar de vez e sair por aí finalizando geral. Agora, supondo que tivessem réplicas o suficiente para de fato fazerem uma corrente de pessoas que cruzasse todos os Estados Unidos, podemos fazer um cálculo para descobrir quantos clones de fato existem. Levando em conta que um ser humano adulto tem em média de 1,55 metros de envergadura, enquanto os Estados Unidos de uma ponta a outra, partindo de Santa Cruz, tem quase 4,1 milhões de metros. Isso daria mais de 2,6 milhões de adultos para cruzar os Estados Unidos, que tem uma população de aproximadamente 329 milhões de pessoas. O maior problema que eles poderiam causar seria em relação à descredibilidade que isso causaria no governo dos Estados Unidos, que seria acusado de crimes contra a humanidade, além de ferir os direitos humanos ao deixar clones presos no subterrâneo. Ou seja, teria uma discussão ética sobre o que fazer com essas pessoas, sendo de responsabilidade do próprio Estados Unidos criar clínicas para tratar dessas pessoas e integrá-las à sociedade. E caso todos os clones fossem presos, a força policial necessária para fazer isso seria imensa, já que com certeza eles iriam resistir à prisão, e provavelmente todo o sistema penitenciário entraria em colapso pela enorme quantidade de pessoas que seriam detidas. Porém, eu acho que a maioria dos clones acabaria sendo finalizado, já que pelas atitudes e vestimentas deles, provavelmente eles seriam considerados membros de um culto, e a chance da polícia e dos militares usarem força letal seria grande, já que com certeza eles avançariam sem medo para cima dos oficiais, mesmo estando só com tesouras. Fala galera, esse foi como derrotar o Nós. O que vocês acharam do vídeo? Me contem nos comentários quais seriam suas ideias para sobreviverem aos clones assassinos. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre trancar a porta à noite.